Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui um vídeo top, galera. Vamos falar do líder do Brasileirão, vamos falar também do vice e do terceiro colocado, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Campeonato Brasileiro agora para por 2 semanas com disputas definidas. Bem, a briga está em aberto. Quem será o campeão brasileiro? Cara, só Deus sabe, né? Pois é. Eu quero muito que o Flamengo seja o campeão brasileiro. Mas, muito bem, deixa eu parar de enrolar aqui e vamos direto ao assunto. Tenho aqui um corte do programa Linha de Passe, link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Quero pedir o seu like, a sua inscrição no canal. Inscreva-se, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. E agora sim, deixa eu dar o play aqui e ver o que eles vão falar dos 3 primeiros colocados. Vamos lá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa pausa aí do Campeonato Brasileiro, a situação em que os clubes se encontram nesse momento, o que pode ser bom, o que pode ser ruim aí. Alguns clubes, é verdade, como está aí no nosso GC, né? Por 2 semanas. Clubes que não estarão envolvidos nos jogos de volta aí da Copa do Brasil. Então vão ter 2 semanas. Aqueles que estão fora de todas as competições, só estão no Campeonato Brasileiro, e aqueles que estão disputando ou Sul-Americana ou Libertadores da América. E aí, Vitor Birner? Para quem a paradinha pode ser boa, para quem a paradinha pode ser ruim, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, André, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Na disputa pelo título, porque são situações diferentes. Você pode analisar, a gente vai analisar os dois, as duas pontas da tabela aqui. Das 3 equipes que disputam o título. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Isso. Eu acho que o Abel, se pudesse, não pararia. Tá no embalo, né? Porque o Palmeiras voltou do Mundial de Clubes sem jogar bem, encontrou nas últimas rodadas o bom futebol, vai para a paralisação depois do time ter feito um jogo muito bom contra o Corinthians, mas não ter vencido. Acho que para o Flamengo é indiferente. Lógico que pudesse continuar trabalhando sem paralisação, acho que o Felipe Luiz também optaria, mas o Flamengo é um time mais regular, mais consistente. E o Cruzeiro pode aproveitar bem, porque o Cruzeiro ele funciona melhor quando ele é atacado do que quando ele ataca. De jogo, desenvolver mais o seu trabalho. E o treinador é um técnico competente que pode fazer isso. Então, para começar só pela briga pelo título, eu diria que dos 3, o que menos quer a parada, acho, é o Abel. O Felipe não queria e o Leonardo Jardim talvez seja quem mais optaria por parar nesse momento, se pudesse ter a escolha de parar ou não. Bom lembrar que Flamengo e Palmeiras estão nesse pacote aí, que vão ter 2 semanas, né? Sim. Quem volta antes é o Cruzeiro. E lembrando novamente, né? Tem o Bahia na Copa do Nordeste, mas quem volta antes é o Cruzeiro para o jogo contra o Atlético Mineiro pela... O Flamengo joga no domingo, dia 14 de setembro, às 4 da tarde. Pela Copa do Brasil. E aí, André? Parte de cima da tabela ali, vai, já que a gente começou pela parte de cima, vamos lá, hein? Vamos lá. Ou quem está se aproximando ali da parte de cima de G4. Então, boa noite a todos. Eu não acho que o Cruzeiro disputa o título. Isso eu já falei outras vezes. E descarta completamente. Eu também não acho que não vai ser campeão, mas... Não é que eu descarto completamente. Mas não me surpreenderia se ganhasse. Não é que eu descarto completamente. Como eu poderia descartar completamente com a quantidade de pontos que ainda estão em disputa no Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro já tendo nos mostrado como pode ser competitivo, como pode ganhar de times que estão entre os principais ali na parte de cima da tabela. Mas eu acho que os candidatos ao troféu continuam sendo principalmente Flamengo e Palmeiras nessa ordem. Eu vou me surpreender muito se o Cruzeiro não terminar o campeonato entre os 3, 4 primeiros. Agora, mais claramente, entre os 3 primeiros, né? Dá para colocar o Cruzeiro nesse top 3 aí. Isso não significa que eu não acho que o Cruzeiro seja um bom time, que o Jardim não seja um bom técnico, nada disso. Eu acho que existe um degrau ainda entre Flamengo. Na verdade, existe um degrau do Flamengo para o Palmeiras também, em termos de potencial, em termos de profundidade de elenco, qualidade, quantidade de jogadores decisivos. Acho que o Cruzeiro ainda é um processo, é um time que ainda vai melhorar. Vai encontrar, creio eu, uma outra forma de jogar para não ficar numa situação, como você falou, Birner, de se sentir mais confortável quando é atacado e tem espaço, em relação às situações em que tem que construir o próprio caminho. Mas eu concordo com o que o Vitor falou, em relação à forma como cada uma dessas comissões técnicas enxerga essa parada.
Normalmente, os times que cedem jogadores para seleções nessas ocasiões ficam preocupados com o estado desses jogadores. Há aqueles que já querem fazer um trabalho inicial com as comissões técnicas das seleções para tentar entender quais são os planos, quem vai jogar, quem é titular, quem não vai. Aí eu acho que tem muita coisa, se der para não escalar, isso aí tem muito. Aquela história antiga do vírus FIFA, porque esses jogadores que são cedidos, eles têm uma rotina completamente distinta, totalmente distinta. Em termos de carga, em termos de utilização, né? Aqueles que jogam as duas partidas normalmente, obviamente, tem mais desgaste. Mas, acima de tudo, e isso é bastante óbvio, esse momento para trabalhar, ele é muito valorizado por pelos treinadores que se ressentem desse luxo aqui no Brasil, e também é uma situação em que as torcidas dessas equipes acham que os times têm que, depois de um período como esse, obrigatoriamente dar um passo à frente. E às vezes isso não acontece porque o trabalho não foi bom, às vezes isso não acontece porque as condições não são as ideais para um time tão rapidamente, né, mostrar essa melhora. Eu imagino que o Flamengo vai se beneficiar muito disso, porque jogadores vão descansar, jogadores vão se recuperar. Lembrando que o Flamengo teve 6 jogadores convocados, tá? E o Felipe Luiz vai poder continuar trabalhando. Eu digo isso porque o Flamengo fez algo que foge ao que é normal quando enfiou 8 gols no Vitória recentemente. A atuação seguinte, nesse fim de semana contra o Grêmio, não foi tão boa assim, embora o Flamengo tenha dominado todos os aspectos do jogo, menos o placar, que é o que interessa, o futebol permite que isso aconteça. Mas o Palmeiras também é uma equipe muito bem treinada, muito bem trabalhada, que costuma se beneficiar desses momentos, porque a comissão técnica sabe muito bem o que tem que fazer. E mesmo agora, na construção de um novo time, a minha impressão é que entrosamento, jogadores mais cômodos nos seus papéis, tudo isso está começando a acontecer. E eu me surpreenderia se o Palmeiras não disputasse de fato esse troféu com o Flamengo. Para mim, são os dois candidatos ao troféu, o Cruzeiro correndo um pouco abaixo. Bom lembrar, né, Jean, assim, o tempo para o trabalho no Cruzeiro foi favorável, né? Quando eu digo tempo, quando ele cai da Sul-Americana, o Leonardo Jardim tinha assumido e tal, etc. O Cruzeiro aproveitou, ele está numa outra competição, a Copa do Brasil, mas ele aproveitou alguns momentos ali para algumas brechas de calendário, algumas poucas, para conseguir desenvolver. É um treinador que claramente você vê que soube usar bem o tempo, pelo menos até agora, né? Para qual dos 3 aí, de repente, essa parada pode ser melhor ou pode ser pior? O Birner falou de embalo, equipes estão embaladas, o Palmeiras parece que estava achando o caminho, né? Para quem pode ser melhor ou pior, ou para você vai ser bom para todo mundo ou vai ser ruim para todo mundo? Eu acho que assim, do ponto de vista físico, obviamente é melhor para Flamengo e Palmeiras. Sim. Porque foram os times que não pararam, que não tiveram a parada no Mundial, né? Que o Cruzeiro teve. Eles ficaram na Copa do Mundo. Mas também é bom lembrar, né? Porque a gente fala muito do o peso que a Copa do Mundo vai trazer e pode até ser que esse peso físico apareça. Sim. Porém, se a gente pegar o aproveitamento dos times no Campeonato Brasileiro, depois da parada para a Copa do Mundo, onde um monte de gente teve um bom tempo para treinar, para descansar, para recuperar lesionados, e pegar os times que jogaram a Copa do Mundo, os melhores aproveitamentos são de quem? Palmeiras e Flamengo. Tá com a linha aqui para você. Palmeiras e Flamengo, com uma boa margem até em relação ao terceiro. Né? O terceiro é o São Paulo, com 66% de aproveitamento. Palmeiras, 77,8%. Flamengo, 76,7%. O aproveitamento do Mirassol é igual ao do São Paulo. Exato. O Mirassol vem logo coladinho, e que é igual ao do Cruzeiro também. Que é igual ao do Cruzeiro. Até uma tela, daqui a pouco a gente vai ilustrar. Então, assim, eu já vi, é por isso que eu falei. Por enquanto, para dizer que, por enquanto, acho que a questão física não pesou para Flamengo e para Palmeiras, tanto que os dois vieram da Copa do Mundo, mesmo sem parar, e tiveram um aproveitamento melhor do que os seus concorrentes todos. E acho que isso corrobora um pouco o que o André está falando. Para mim seria o normal. Acho que a ordem de favoritismo para a conquista do brasileiro está muito clara nessa temporada, que é Flamengo na primeira colocação, pelo elenco e pela seriedade com que está levando o campeonato, a mesma seriedade do Palmeiras, mas que tem um elenco um pouco abaixo como potencial e que vem na segunda colocação, e depois o Cruzeiro, acho, com uma certa distância. Então eu vejo realmente o Flamengo como favorito, o Palmeiras depois e depois o Cruzeiro.
A questão de parar, assim, muitas vezes a gente fala parar para treinar o time, para conseguir fazer. Estes times perdem jogadores importantes. É verdade que o Flamengo já foi muito mais, abre aspas, prejudicado em convocações passadas, né? O Flamengo era um time que, se você pegasse os titulares do Flamengo, ele perdia às vezes 5, 6 titulares da sua equipe para a seleção brasileira e outras seleções. Agora já não é assim, o número de convocados acaba sendo um pouco menor. Eu acho que tem mais condições do Felipe Luiz trabalhar. O Palmeiras também perde. Vou repetir, Flamengo teve 6 jogadores convocados. Jogadores importantes ali, mas acho que vejo condições do Abel trabalhar também, o Andreas Pereira chegando, e esse precisa ser inserido no time, não fez nenhum jogo até agora, e certamente acho que nesse aspecto é positivo para o Abel, porque é uma peça importante, é um cara que chega para ser titular, e ok, ele não vai ter o M. Martínez, não vai ter o Facundo, mas não vai ter o Flaco. Sim. Mas eu acho que dá para ele trabalhar a inserção do Andreas Pereira ali. Então, assim, eu não consigo ver como negativa para ninguém a parada. Eu acho que ela acaba sendo positiva para todo mundo. E não fosse assim, os técnicos não reclamariam tanto, né, do calendário brasileiro, e eles reclamam com razão. Então, eu acho que fica difícil. Talvez o que o Birner falou possa a gente dizer, tá bom, o Palmeiras realmente encontrou o seu melhor momento, mas não me parece que seja algo que vai se perder porque vai parar. Porque, na verdade, o Palmeiras encontrou o seu melhor momento e é algo muito ligado a uma solução de montagem de time. E não ao embalo que está metendo 8-0 e tudo. E aí, essa coisa também é isso. Se o Flamengo tivesse ganhado do Grêmio, que teria sido um resultado absolutamente normal, até pelo que foi o jogo, a gente diria, pô, mas o Flamengo era o mais embalado de todos, tal. E aí a gente não fala isso porque foi 1-1 com o Grêmio. Então, sinceramente... Mas no desempenho continua embaladíssimo. Continua jogando muito bem. Então, assim, talvez seja aquele que está jogando melhor, e também não acho que vai perder. Eu consigo ver a parada como melhor para os melhores times, e estes são os melhores times. E talvez para outras equipes que não tem jogador para recuperar, tal, não seja tão útil assim. Para quem vai poder recuperar o seu gás fisicamente, acho que Palmeiras e Flamengo estão comemorando a parada. Tem uma coisa que eu concordo muito com o Jean. Vou dar um exemplo. Em 2017, quando o Corinthians do Carille foi campeão brasileiro, houve uma paralisação. E eu fui a um programa, perguntei para o Carille e falei, agora vai ser bom, né? Pode recuperar o time fisicamente. Ele falou, não. Se dependesse de mim, eu não queria que parasse. Porque o time estava embalado. E não era um timaço. Ganhou o campeonato de maneira indiscutível, por méritos, mas muito no embalo do que fez no primeiro turno. Aí depois eu lembro, se eu não me engano, perde do Atlético Goianiense em casa, ou do Vitória. Em casa. Foi exatamente na volta dessa paralisação, quando o cara ele falou que não queria que a equipe parasse. Quando a gente olha Palmeiras e Flamengo, principalmente, e você vê a qualidade dos jogadores, você sabe que o bom desempenho não depende de alguma coisa que funcionou ali um pouco atípica. Que quando jogadores que são razoáveis estão jogando como se fossem jogadores muito bons, quando, por exemplo, naquela fase o Jô teve um campeonato assim, exuberante, por méritos, mas exuberante, o campeonato do Jô, acima da média dos outros campeonatos dele. Os jogadores do Palmeiras e do Flamengo são melhores, constantemente. Eles não dependem da fase, né, Bico? Não dependem tanto da fase. Do embalo, eles não dependem da fase. Eu tenho um pouco de dúvida, por exemplo, a respeito do Flaco. Não estou falando que... O Flaco é um jogador jovem. A fase com o Vitor Roque está ótima. Está muito boa. Está ótimo. Muito boa. Que, quando foi contratado por 50 milhões de reais na Argentina... Eu entendi a contratação, porque quem via ele jogar entendia que ele era um jogador de muito potencial. Que chegou aqui, demorou muito para ser um jogador que ganhou respeito de fato da torcida. Mas aí tem uma outra questão. Ele era colocado como um centroavante de área e hoje ele joga atrás do centroavante com uma movimentação diferente que o favorece. Então eu quero esperar um pouquinho mais para ver. É melhor ficar aqui pro Palmeiras. Agora, de repente, vai na seleção argentina, joga bem, faz um gol, a confiança fica ainda maior e volta aí jogando ainda mais. Então, quando eu olho os jogadores de Flamengo e Palmeiras para fazer uma comparação,
eu ainda vejo a superioridade dos jogadores do Flamengo. Então, esses eu acho que não vão sentir a paralisação e talvez fisicamente se recuperem e sejam melhor. Joguem melhor ainda na volta. E uma coisa que é bom lembrar, o Flamengo tem uma média de idade maior do que a do Palmeiras. Então talvez seja mais providencial para o Flamengo também ter uma paradinha aí. Jorginho, Arrascaeta, jogadores essenciais que são essenciais, é isso. Então tem isso também. A gente tem a tela aí para colocar, que você citou aqui dos percentuais, a gente estava com a colinha aqui do lado, mas a gente vai colocar a tela, porque é uma sacanagem com o fã de esporte, né? A gente ficou com a colinha aqui e não mostra a tela. Eu não vi a tela. É depois da parada, pós-mundial, aquilo que o Jean estava falando, o Mundial os caras jogaram, vai vir cansado. Bom, Palmeiras jogou o Mundial, 77,8% de aproveitamento, caiu nas quartas no Mundial. O Flamengo, que caiu nas oitavas para o Bayern de Munique, 76,7%. O que os dois têm em comum aí também, e é bom a gente ponderar, os dois também ganharam algumas datas porque estão fora da Copa do Brasil. Ninguém quer ser eliminado, Mas o campeonato, o calendário mudou. Mudou, mas já se aproveitaram de alguma forma. Sim. Até agora não jogaram as quartas. Exatamente. Né? São Paulo, 66,7%, trocou o treinador no período e, assim, ficou muito tempo sem perder, vai perder agora para o Cruzeiro por 1-0, sem perder, digo, no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, 66,7%, é o tríplice empate que o André falou. Mirassol, que é a grande história até agora, a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. A grande história positiva. Positiva, sim. Tem a grande história negativa. Tem, que pode ser pior ainda. Botafogo, 63%. Botafogo que jogou o Mundial, caiu para o Palmeiras nas oitavas. O Bahia, 62,5%, Internacional, 59,3%, Juventude, 43,3% e o Santos, 40,7%. Vitória, 36,7%, Ceará, 36,7% também, o Corinthians, 33,3%. Grêmio, mesmo percentual, e o Vasco, mesmo percentual. Perceba que os times que estão na zona do rebaixamento, o Santos, que é o primeiro fora, ele está lá em 10º no aproveitamento, o Vitória está em 11º, ele está dentro da zona do rebaixamento. O Vasco, que nesse momento está fora, mas está próximo, ele ali na volta da Copa do Mundo tem um percentual acima de zona do rebaixamento. O Fluminense, que o Renato vive reclamando, que sentiu o calendário, saiu nas semifinais da Copa do Mundo, 29,6%. Aí, olha só essa zona do rebaixamento pós-mundial. O Sport, que efetivamente está lá mesmo. O Bragantino, que pós-mundial tem uma campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro, chegou a estar entre os líderes. O Fortaleza e o último é o Atlético Mineiro. Esse eu quero que caia. Esse daí, se cair, vai ser top demais. Atlético Mineiro do Hulk, do Scarpa, do Rony, do Arana, do Everson. Ele tem o pior desempenho. Isso porque não jogou Mundial, hein? Não jogou Mundial. Essa é uma história, é que eu falei, não sei se a história ruim nossa é a mesma. Eu acho que tem várias histórias negativas. Até agora, no geral, por enquanto, a história negativa é o Fortaleza, né? Sim. Mas o campeonato, evidente, tá em andamento e a gente pode ter outra opinião. Daqui a pouco alguém pode ganhar esse posto que ninguém quer. Sim. Do Fortaleza como protagonista de uma história que é surpreendentemente ruim se a gente comparar com o que foi nos últimos anos o desempenho do Fortaleza, não só no Campeonato Brasileiro, mas no calendário, né, brasileiro / sul-americano, nessas temporadas todas. Por enquanto, desde o início do ano de 2025, o Fortaleza está fazendo um ano de calendário muito ruim. Eu acho que o carimbo disso é a saída do Vojvoda, né? Porque não conseguiu superar. Mas não melhorou depois da saída. Também não melhorou depois da saída, mas o Renato Paiva está com crédito lá. É que talvez aproveite um pouquinho mais essa parada aí para ajustar alguma coisa. Sim. Não que a parada seja uma coisa mágica também, em 10 dias vai voltar voando. Mas por uma situação como essa, um técnico que herda uma equipe que por muitos anos trabalhou da mesma maneira, né? É isso. O que ele tem que fazer assim, ele ergue as mãos aos céus a cada dia que ele tem para trabalhar de fato no campo, né? E ele vai do poder ponto fazer de isso. vista do treinador, certamente é o maior beneficiado, quer dizer, é aquele que vai poder, que ele chegou, né, no momento
bastante difícil, com uma equipe com uma identidade muito clara. É verdade, porque o Santos também, exatamente pelo mesmo motivo. Acho que isso sim, ainda que eu sempre ache que assim, os maiores beneficiados dessas paradas são sempre os times que precisam recuperar jogadores. Claro. Porque isso é também um reflexo do calendário. Então você ter tanto jogador machucado, exatamente. Agora, precisa recuperar. Porque eu lembro que a gente falava muito isso do São Paulo. A gente fala, São Paulo, agora vai ser ótimo, porque na hora que o São Paulo voltar, o São Paulo volta... Aí você vai ver a lista de desfalques do São Paulo. No momento em que o Crespo assume, você fala, cara, onde está o benefício? Né? Cadê os retornos? E alguns voltaram e logo depois voltaram a ser desfalques. Então, assim... Eu acho que se recuperar de verdade, a gente está falando aí, né, de um período que muitas vezes para lesões menos graves é possível recuperar jogadores, eu acho que os times que têm departamentos médicos cheios são aqueles que acabam se beneficiando mais do que todos. Mas certamente os casos de Fortaleza e Santos, por terem técnicos que acabaram de assumir, e acho que principalmente Fortaleza, porque assim, o Santos é aquela coisa, né? O Santos está trocas de técnicos em intervalos muito pequenos, então não é que você tenha uma identidade muito clara, mas acho que no Fortaleza é o que o André falou, assim, são tantos anos de Vojvoda que o time tinha um jeito de jogar muito claro, muito definido, e certamente o Renato Paiva agora vai ter tempo de mudar alguma coisa. Muito bem, vou deixar nessa tela aqui para vocês verem, né, o aproveitamento após o Mundial de Clubes. Cara, eu tava falando aqui que o Flamengo teve 6 jogadores convocados. São eles, uruguaios, tá? Arrascaeta, Matias Vinha e Varela, 3. Aí você pega o Carrascal, que foi convocado, 4. Aí você pega o Gonzalo Plata, 5. E o Samuel Lino, que foi convocado também, 6. Então, assim, os caras ficam falando, porque antes o Flamengo tinha mais jogadores convocados e agora não. Como assim agora não? Continua a mesma coisa, cara. Isso porque o Alexandro foi cortado, né, por causa da lesão, senão seria 7. Isso porque ele não chamou o Léo Ortiz, nem o Léo Pereira e nem o Danilo, senão já seriam 10. Isso porque o Gerson já saiu. Isso porque o Wesley também já saiu, senão seriam 12. Cara, é muito jogador, galera. Isso porque o Pedro também não foi chamado, senão seriam 13. Quem mais, cara? Tem mais jogadores aí que podem ser... o Saul. A Espanha não convocou o Saul, senão seriam 14. O Jorginho. A Itália não convocou o Jorginho, senão seria 15. Já pensou, galera? Que loucura. O Flamengo... Por isso que a gente fala, né, cara? O Flamengo é uma seleção, né? Só tem jogador top. Tá aí na tela para vocês, então, discutirem. Só não entendi por que o Palmeiras está na frente do Flamengo. Eu não lembro qual que era a pontuação assim que voltou do Mundial. Porque continua a mesma coisa. O Flamengo tem 47 pontos hoje e o Palmeiras 43, ou seja, 4 pontos. Será que a distância era maior? Por que a porcentagem do Palmeiras está 1% maior, sendo que na minha cabeça a pontuação continua igual? Eu posso estar equivocado também, né? Posso estar errado, posso. Mas é só isso. Se alguém souber, comente aqui, tá? Porque eu estou gravando aqui o programa e não tive tempo de pesquisar sobre a pontuação pós-mundial em porcentagem. É difícil nessas contas, né? Mas sai na tela então, galera. Os times que brigam pela liderança... Brigam não, né? O Flamengo é o líder do Brasileirão e eles brigam pelo título, né? Liderança é uma coisa, título é outra coisa. Então, a disputa pela liderança, como eles colocaram aí no linha de passe, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras seguem na briga pelo título. E é isso, né? Na sua cabeça, tem outro time que pode brigar pelo título, a não ser os 3? Não, né? Porque o quarto colocado é o Bahia e ele tem 36 pontos. Se eu não tiver equivocado, deixa eu conferir. É isso mesmo, exatamente isso, ó. Flamengo 47, Cruzeiro 44, Palmeiras 43, Bahia 36, galera. Então, do Bahia para baixo, eu acho que eles brigam ali por G4, G6, né? G7, porque para título, só os 3 primeiros mesmos.
Apesar que o Cruzeiro tem 2 jogos a mais, né, que o Palmeiras e um jogo a mais que o Flamengo. Será que o Cruzeiro vai perder força? Será que o Flamengo vai abrir vantagem depois dessa data FIFA? O nosso adversário será o Juventude, lá no estádio do Juventude. E lá o Flamengo tem um tabuzinho para ser quebrado, no Alfredo Jaconi. Dia 14 de setembro, domingo, às 16 horas, Juventude e Flamengo. Felipe Luiz vem quebrando recordes, quebrando tabus. Falta esse. Juventude lá no Alfredo Jaconi. Tem que vencer lá, cara. Tem que vencer lá, se manter na liderança e buscar esse título brasileiro aí. Valeu, nação. Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!